Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando, agora estamos no capítulo 21 do volume 1 do Livro do Céu. A cruz de saber que seus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Isso também foi uma dor de Jesus. Por isso, passei vários anos sofrendo da parte das criaturas, de demônios e diretamente de Deus. Às vezes senti tanta amargura por parte das criaturas e do modo como elas pensavam, que tinha vergonha de me deixar ser vista por alguém, tanto que meu maior sacrifício deveria aparecer entre as pessoas. Tanto foi a vergonha e a confusão que me sentia idiota. Houve outras visitas de outros médicos, mas não conseguiram nada. Às vezes, derramando lágrimas amargas, eu dizia com todo o coração: Senhor, como meus sofrimentos se tornaram públicos, não apenas para a família, mas também para estranhos. Eu me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todo mundo está apontando para mim, como se esses sofrimentos fossem os piores possíveis. Não sei nem me dizer o que aconteceu comigo. Peço-te, só tu podes me libertar dessa publicidade e me fazer sofrer escondida. Eu imploro, responda-me. Às vezes o Senhor também mostrou que ele não me ouvia, e minha dor aumentou, às vezes lamentava-se dizendo: Pobre filha, venha a mim, que quero consolá-la. Você está certa que sofre muito, mas não se lembra que eu também, quanto mais eu sofri. Até certo ponto, minhas dores estavam ocultas, mas quando a vontade do Pai me fez passar a sofrer em público, saí prontamente para encontrar confusões vergonhosas, desprezos, até ser despido no meio de um povo muito numeroso. Você poderia imaginar uma confusão maior que essa? Minha natureza sentia muito esse tipo de sofrimento, mas eu estava de olho na vontade do Pai e oferecia essas dores em reparação a tantos que praticam publicamente as ações mais nefastas, com os olhos abertos, se orgulhando delas, sem a menor vergonha. Eu disse a ele: Pai, aceite minhas confusões e ofensas em reparação a tantos que têm a insolência de ofendê-lo tão livremente, sem o menor arrependimento. Perdoe, dê a eles luz para ver a feiura do pecado e se converter. Eu também quero compartilhar contigo esse tipo de sofrimento, Luísa. Você não sabe que os presentes mais bonitos que posso dar às almas que eu amo são cruzes e dores? Você é uma criança ainda no caminho da cruz. Então se sente fraca demais. Quando você crescer e souber o quão precioso é o sofrimento, sentir-se-á mais forte. Portanto, incline-se em mim, descanse, pois assim adquirirá força. Então, é muito importante esse trecho, entender isso. Está falando muito para mim, porque eu acabei de ver que o meu computador que eu usava mais para missão acabou de ter um piripaque no computador. E aí, para mim é um presente, né? É um presente de Deus, né? Mais um sofrimento, mais uma situação, né? Que tira a gente do eixo, né? Mas a gente coloca nas mãos de Deus. E ainda, né? Quando estraga alguma coisa, né? A gente ainda ouve algumas coisas no ouvido da gente. Então, não é fácil, né? Como se a gente fosse responsável, né? Como se a gente tivesse feito alguma coisa errada, mas faz parte. A gente tem que tranquilizar-se, né, diante disso. A cruz de saber que seus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Isso também foi uma dor de Jesus. Então, assim, eu lendo aqui, né, aí eu falo para vocês, nossa, eu fico falando todas as minhas dores em público, para todo mundo ouvir, né. Eu só não faço aparecer minha cara todo o tempo aqui, porque é muito cansativo, gente, vocês não têm noção. Quando precisa fazer um vídeo parecendo você.
é cansativo, parece que você gasta mais energia. Agora, quando você está só falando em áudio, vai ter o mesmo efeito, as pessoas vão ter a mesma mensagem e não precisa que você apareça, né? Então, eu já tô aparecendo uma vez por semana, eu acho que já tá ótimo já. Porque, assim, a gente não tem que atrapalhar, a gente tem que diminuir toda a dificuldade que você possa encontrar para fazer a sua missão. E se algo que você faz te atrapalha, né, te diminui o fluxo, então Jesus não para, então você também não pode parar. Então, se o áudio é muito mais prático para mim, eu posso fazer em qualquer situação, com maquiagem, sem maquiagem, com cabelo bagunçado, né, tendo acabado de acordar, qualquer situação eu consigo fazer o áudio. Agora, quando é vídeo, não é assim. Vídeo você precisa de uma estrutura mental, psicológica, para se colocar na frente do espelho, para se colocar à frente de uma câmera, porque é um espelho que você está vendo, né? Você quer se arrumar, você quer se sentir melhor para estar ali. Tem toda uma coisa chata em volta. E não dá para fazer de qualquer jeito. Você não vai querer ver sua cara toda de qualquer jeito, aí acabar de acordar, amassada, né? Ninguém gosta disso. Então, a gente é humano, normal, como qualquer outro, né? Então, a gente sabe até onde a gente consegue dar. E eu falo pra você, quando eu faço vídeo aparecendo no meu rosto, é uma energia muito grande. É uma energia muito grande que é gasta. Eu fico muito cansada, mais cansada do que fazendo áudio. Então, eu prefiro fazer só áudio mesmo, na maioria das vezes, né? E a mensagem vai ser a mesma, não vai mudar em nada. Eu não vou querer mudar a mensagem, né? Por isso, passei vários anos sofrendo, a Luísa escreve, da parte das pessoas, da minha família, né? Dos demônios, vindo também, né, diretamente de Deus também, né, permitindo várias coisas. Às vezes eu senti tanta amargura, tá vendo? Ela é humana, gente. Ela também sente amargura. Luísa não é um ser de outro planeta, não é um anjo. É uma pessoa como qualquer uma, né, qualquer um. Ela sente amargura por parte das criaturas, né, do que acontece com ela, do modo como elas pensam. Olha, ela ficava preocupada como as pessoas pensavam, tá? Ela estava no começo aqui da caminhada, foi chamada por Jesus, escolhida por Jesus, Jesus conhecendo ela, exatamente como ela é. Ela também se preocupa com o que as pessoas pensam, como a gente também tem essa tendência, tá vendo? Ela é humana, Jesus escolheu a pessoa mais humana possível. Ele não escolheu os seus apóstolos lá? Não eram, né? O Pedro não era um baita de um cabeça dura, né? Se a gente for ver, né? O Pedro era uma baita de cabeça dura e olha só. Então, e não se tornou a cabeça da igreja, né? Não se tornou a pedra? Então a gente tem que entender que ele encontra. Jesus é ele que escolhe as pessoas, né? E ele escolhe as pessoas mais simples mesmo. Ele escolhe as pessoas mais simples. Então encontrou uma mulher simples de tudo, humilde, pequena, que preocupa também com o que os outros pensam dela. Sofreu muito pelo que aconteceu da parte das criaturas também, as dificuldades também, né? A gente vê na história de São José, interessantíssima a história da vida de São José, né? Ditada por Jesus a Maria Cecília Baide, foi impressionante você conhecer o quanto que São José também sofria da parte das pessoas. Como que o demônio usava pessoas para poder ir atormentar José, né? E a gente passa por isso também. Então, ela ficou preocupada aqui, né? Ela ficava sofrendo amargura com o que as pessoas pensavam, né? A vergonha, dela de se sentir vista por alguém, no seu maior momento de sacrifício, maior momento de sofrimento, ela ser vista por alguém, né, de como eles pensavam de me deixar ser vista por alguém na situação que ela estava de petrificação, né? Tanto que o meu maior sacrifício deveria aparecer entre as pessoas, né? Vinha o médico para poder consultá-la, vinha padres, né, e tudo mais. Tanto foi vergonha a confusão que me sentia idiota. Ela sentia uma idiota, porque as pessoas falavam para ela que eram motivos psicossomáticos, que era nervosismo, né? Igual quando você tá com depressão, que a pessoa fala que você tem que se acalmar, que você tem que desestressar, que não sei o quê, e você tá com uma depressão causada realmente por uma enzima que tá faltando no seu cérebro, que não é culpa sua. De repente, do nada, aconteceu algum problema, uma alteração cerebral que te causou uma depressão daquelas estranhas mesmo, que você não consegue entender o porquê que mudou o seu humor. Situações também de hormonais. Você, de repente, está com um hipotireoidismo e você também fica totalmente abatido. E você não entende por que você está com uma depressão e uma falta de energia tão grande. A culpa não é sua, é tudo coisa hormonal.
É o TPM. A mulher, quando tá com TPM, ela não tem culpa do estado que ela fica. Eu fico uma fera quando eu tô com TPM. A mulher não tem culpa disso. E ela, né, tem que suportar essa situação. A gente passa por isso. E nós temos que... E aí a pessoa vem falar pra gente, você tá nervosinha hoje. Você hoje... Ninguém se coloca no seu lugar e você não vai sair por aí falando, eu tô na TPM, não tenha paciência comigo. Eu vou pegar meu chocolate, vou comer para ver se melhora um pouco. Então, a gente tem essa realidade de natureza humana nossa. Então, você que está caminhando na divina vontade, saiba que vai ter momentos que você vai ter mau humor. E muito, viu? No comecinho da caminhada é muito mau humor. A hora que você está desvendando a sua vontade humana, você só vê vontade humana. Quando você está descobrindo que muitas coisas que você vivia... Hoje eu coloquei um relato da nossa irmã, falando sobre isso. Aline, eu nunca soube que isso era vontade humana. Eu nunca sabia que essas coisas que eu fazia era vontade humana e era pecado e era uma coisa que me afastava de Deus, É mais ou menos isso. Agora que eu sei, meu Deus do céu, é muito difícil, Você dar de cara com isso toda hora. Então, foi um relato muito interessante que ela fez. Eu fiz questão de colocar aqui no canal para vocês, E é uma superação muito grande a gente lidar com isso. Nossa, é muito difícil, E todos nós que estamos começando a viver na divina vontade, vamos começar a ver essa vontade humana, essa resistência, Reconhecer que existe isso. Ninguém nunca nem percebeu que existia isso. E de repente vem, esse trabalho que nós estamos fazendo, mostrando essa resistência, esses limites que nós temos interiores nossos, que atrapalham a nossa evolução. Meu Deus do céu, que assustador. Que assustador saber que tudo que você pensava e que você achava que era você, é tudo errado. Que você era toda errada, toda avessa da vontade de Deus. Já pensou? É muito difícil. A pessoa que começa a caminhar, meu Deus do céu, e começa a perceber que tudo que ela fazia era vontade humana. Nossa, e principalmente gente jovem. Uma pessoa que é muito jovem, Nossa, meu pai. É pura vontade humana, pura vontade humana. A maioria dos jovens são pura vontade humana. E a gente vê essa situação, que triste. A pessoa reconhecer que tudo que ela é uma oposição a Deus. Tudo que ela se conhece que ela é a oposição à vontade de Deus, é oposição a Deus. E até ela encontrar a essência dela de novo, até ela conseguir entrar para dentro dela, meu Pai do céu. É aquela visão que o Padre Paulo Ricardo fala muito, da morada da alma, do castelo interior, que a pessoa está do lado de fora, que a Santa Teresa d'Ávila explica bastante sobre isso. É um trabalho magnífico de Santa Teresa, tanto que se alguém achou que eu falei mal da Santa Teresa no outro vídeo, não é mal dela, não falei nada contra ela, não falei que ela é medíocre, não falei nada disso. As pessoas sempre colocam palavras literais na boca da gente. Não é essa a intenção, Mas assim, a gente tem que entender. Antes de Luísa, todos os outros santos, eles viviam na hierarquia da igreja, E por mais que a igreja reconheceu como doutora da igreja, foi por ser territorialista, não hierarquista. Então a gente não pode ver essa visão da Santa Teresa como algo que privou ela de fazer grandes coisas. Muito pelo contrário, ela fez mesmo estando na igreja, porque a igreja não atrapalha você. A igreja não te atrapalha, Mas só que Jesus não conseguiu fazer com Santa Teresa d'Ávila, com Santa Teresinha, não conseguiu fazer com ninguém esse caminho que ele fez com Luísa. Jesus falou que procurou muito almas, almas durante milênios. Ele procurou almas que ele pudesse, fazer esse processo que ele fez com a Luísa. Então, não encontrou. Então, se ele disse isso, é sinal de que essas doutoras da igreja, por mais maravilhosas que elas foram, elas não foram capazes, de ser essa alma que Jesus estava procurando. Então, tinha ainda nelas alguma resistência baseada nessa ligação à hierarquia, E Jesus, ele precisava de uma alma totalmente livre e encontrou Luísa nessa liberdade total, E mesmo Luísa sendo muito católica, sendo muito correta, Ela era muito livre e Jesus pôde trabalhar nela incansavelmente toda essa realidade. Então a gente não faz
pouco dos nossos doutores da igreja, muito pelo contrário. Então, o conteúdo da Santa Teresa d'Ávila ajuda muito a gente a entender, né? E eu peço perdão para vocês se vocês veem as coisas do jeito que quando eu falo as coisas de um jeito muito literal, quando vocês levam muito de uma forma literal, como se aquilo que eu estou falando é uma verdade absoluta. Não é, tá? Eu estou aqui dialogando, eu estou aqui tratando de temas específicos, diversos, divididos em vários, né, em vários entendimentos. Então, não dá para a gente poder, né, ficar sempre assim, nossa, a Aline detesta Santa Teresa d'Ávila. Nada a ver, nunca detestei, amo ela de todo o coração. Né? Tanto que eu assisti todos os filmes dela, li os livros para entender, várias aulas do Padre Paulo Ricardo antes de começar com a Luísa. Eu entendi bastante sobre o Castelo Interior, não tem nada de errado, é perfeito. Se não fosse a Santa Teresa, não tinha entendido essa morada da alma, como funciona. Eu precisei dela e preciso dela, a igreja precisa dela, e se alimentar do conteúdo dela não atrapalha em nada a caminhada do Filho da Divina Vontade, muito pelo contrário, ajuda muito. Então, eu não tenho nada contra ninguém da igreja. Mas só que sempre eu vou falar a verdade que Jesus expressa. Jesus deixa muito claro, não tinha antes a divina vontade. Não tinha o dom da divina vontade antes da Luísa. Então, esses santos, por mais santos que eles tenham sido, eles buscaram uma perfeição assim, na dimensão humana, natureza humana. Eu trouxe uma santidade através de Luísa, natureza divina. Então, tem que fazer essa separação. Jesus pede muito para que eu trabalhe muito nesse sentido, de fazer essa separação. Porque é essencial para se entender o que é a vida na divina vontade. Entender por que a igreja antes não tinha abertura a esse entendimento dado por Jesus, pelo Espírito Santo. Por que Jesus não conseguiu falar antes para nós? Ele explica no Livro do Céu. A gente vai começar a progredir no estudo do Livro do Céu e ele vai responder essas perguntas todas para a gente. Só peço paciência para vocês. Então, mas aí voltando ao assunto, o Padre Paulo Ricardo explicando sobre a alma, como que funciona, né? Ele fala até que parece como que é o nome daquele alimento lá? Palmito. Que a alma parece um palmito, que tem lá a base, né? Lá dentro do palmito, e tem várias cascas do palmito que enrolam antes ali, vão enrolando antes. Então, a gente vai percebendo claramente que aí tem o centro da alma, lá onde Deus está habitando. E essa pessoa que está na vontade humana, que não se conhece, que não conhece nada de si, viveu boa parte da vida dela totalmente fora do castelo. Totalmente olhando para fora do castelo. Por mais que ela estivesse rezando, por mais que ela estivesse buscando Deus, muitas delas ficaram só na primeira morada, na segunda morada, né? Mas só que quem está na primeira morada fica às vezes na janela olhando para fora, olhando muito para fora e não consegue se conhecer do jeito que deveria. Então tem muita gente que está começando agora a caminhada da divina vontade e está entrando na primeira morada. Ou então ainda está desejando entrar para a primeira morada, ainda está fora. Então, é muito difícil na hora que você entra para a primeira morada, porque junto com você entra uma porção de vícios, uma porção de bichos, que a Santa Teresa chama de bichos, né? Uma porção de paixões, uma porção de vícios junto com você, porque entra você do jeito que você está. E Jesus aceita que você entre para poder entrar no castelo interior da alma, né? Mas só que vem junto. Aí você, para poder fazer essa purificação, é oração, cada vez mais oração e contemplação e meditação e purificação que vai acontecer, né? E você tem que vencer todos os obstáculos, todos os testes que acontecem, que são esses processos que Jesus vai permitindo para ele saber se realmente você quer ficar bem dentro da morada, dentro do castelo, ou se você vai continuar olhando para fora. Ele quer ocupar sua mente, trabalhar tudo que pode trabalhar para poder você renunciar totalmente a sua vontade humana e jogar tudo fora para ficar vazia. Porque é a porta para entrar para as próximas moradas, principalmente para sair da terceira para a quarta, é muito curta, é muito estreita. E só passa a alma que não tem nada. Nada, não pode carregar nada nos bolsos, não pode carregar nada de paixões, de vontades humanas, nada ainda de estima própria, né? De apegos materiais, humanos, né? Necessidades de qualquer tipo, de qualquer espécie, né? Própria opinião nas coisas, necessidades de saber muito, eu tenho que saber, eu tenho que
que garantir a minha sobrevivência, eu tenho que esvaziar de tudo. Então Jesus fala claramente que para entrar para essa porta estreita, precisa a pessoa se esvaziar demais. Então é isso, a gente vai compreendendo. Aí ela fala aqui, vamos continuar. Houve outras visitas de outros médicos, mas não conseguiram nada. Às vezes, derramando lágrimas amargas, eu dizia com todo o coração: Senhor, como meus sofrimentos se tornaram públicos, não é apenas mais a família, mas também para estranhos. Eu me vejo toda coberta de vergonha e confusão. Parece-me que todo mundo está apontando o dedo para mim, como se esses sofrimentos fossem os piores possíveis para uma pessoa, né? Não sei me dizer o que aconteceu. Então, tinha gente que falava que ela estava possuída por demônio. Então, vocês têm noção, meu Deus do céu, quanto que era difícil para ela, né? Ai, meu pai do céu, ela queria ser vista como uma santa, ela queria ser vista como uma pessoa boa. Ela não queria ser vista como uma possessa de demônio, uma pessoa com problema, né? Ai, complicado. Peço-te, só você pode me libertar dessa publicidade e me fazer sofrer escondida. Eu imploro. Responda-me, Senhor. E às vezes o Senhor também mostrou que ele não me ouvia. E minha dor aumentou, e às vezes eu lamentava e ele ouvia, ele falava comigo: pobre filha, venha a mim, que quero consolá-la. Você está certa que sofre muito, mas não se lembra de que eu também, quanto eu sofri. Aí na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai perceber o quanto Jesus passou de sofrimento, né? Muito difícil. Ele via as pessoas humilhando, né, a Deus, ofendendo a Deus na frente dele. Ele vai falar que até certo ponto minhas dores estavam ocultas, mas quando a vontade do Pai me fez passar a sofrer em público, saí prontamente para encontrar confusões vergonhosas, desprezos, né, quando ele estava diante dos fariseus, né? Ele também foi quase apedrejado e morto. Tem várias situações que ele passou. Até ser despido no meio de um povo muito numeroso. Então aconteceu isso quando ele estava, né, sendo despido na cruz. No momento da paixão dele, ele foi despido totalmente na frente do povo muito numeroso. Você poderia imaginar uma confusão maior que essa? A minha natureza humana sentia muito esse tipo de sofrimento, né, de ficar nu diante das pessoas. Mas eu estava de olho na vontade do Pai e oferecia essas dores em reparação. Jesus oferecia as dores dele, tudinho, os desprezos, as dificuldades, e ele queria que ela fizesse o mesmo. E nós também oferecemos tudo também. Eu também ofereço. Quando as pessoas começam a me julgar, a me condenar, a me questionar, eu ofereço tudo. Eu sofro. Também fico chateada pelo jeito que as pessoas estão pensando. Tem muitas perguntas que escrevem no meu YouTube, ridículas, mas eu oferto tudo para Jesus e eu excluo todas. Eu já estou falando para você, não perca tempo de ficar criticando eu no YouTube. A única pessoa que vai ler o seu comentário vai ser eu. Se é para mim que você quer, você vai conseguir, porque eu vou ler. Mas eu não vou deixar para as outras pessoas que estão começando a caminhada agora, eu não vou. Se você não entendeu, tem gente que falou assim, mas eu ouvi falar que Nossa Senhora, quando ela concebeu Jesus, a mãe dela estava com ela, Joaquim estava com ela. Eu falei, meu pai do céu, eu ouvi falar, não existe esse negócio de ouvir falar, né? Estuda primeiro, ouve a vida de Nossa Senhora, do jeito que a Nossa Senhora conta, ela que conta nos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, a própria Nossa Senhora que conta a história dela, e na mística Cidade de Deus também a própria Nossa Senhora que dá a doutrina para Santa Ágreda também, que está o tempo todo ali disponível para responder as perguntas para Santa Ágreda. Então, estuda primeiro antes de fazer qualquer comentário, que é ridículo eu ter que responder e ler comentários dessa espécie. Né? A pessoa tem que estudar para poder falar alguma coisa. Não existe, alguém me disse, não existe isso, gente. Não existe esse negócio de alguém me disse, eu não concordo com isso que você falou. Parece que você está fazendo alguma interpretação e não sei o quê. Tem gente que fala que eu interpreto não sei do quê. Olha, eu não estou preocupada com a opinião de ninguém. Eu não estou preocupada se alguém pensa que eu estou interpretando a Luísa do meu jeito, na minha vontade humana, contaminado pela minha vontade humana. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Para a gente poder viver na divina vontade, a gente precisa ser simples. Precisamos assumir a nossa simplicidade e o jeito mais simples possível de entender as coisas, tá? Jesus nos dá a inteligência para mim, ele dá a inteligência para mim. Dá inteligência para você. É só você pedir. E implora para Jesus, Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Me capacita. Eu estou aqui para ser o seu instrumento. Eu não estou preocupada se eu vou passar vergonha nos momentos que tiver que passar. Eu não estou preocupada se eu falar alguma coisa que, de repente, depois no outro vídeo eu tenho que pedir desculpa.
né? Tanto que eu peço desculpas sobre o que eu falei de Santa Teresa, se as pessoas não gostaram, né? Se alguém falou que a pessoa, ela chamou a Santa Teresa de medíocre, que ridículo, não é assim. Não, Santa Teresa é uma doutora da igreja e eu rezo por ela. Santa Teresa, rogai por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por mim. Santa Teresinha, rogai por mim. Me protejam, por favor, porque eu não tô falando mal de vocês, tá? É muito pelo contrário, não é essa a intenção, é explicar todo um contexto de realidade e não é fácil falar, às vezes a gente usa as expressões erradas, então eu peço desculpa, Mãe do Céu, Santa Teresa, né? Proteja-nos, por favor, rogai por nós, Santa Teresa d'Ávila. Então, tem coisas que a gente... não adianta eu querer, né, ser bonitinha aqui, bonitinha, ai, lindinha, na frente de todo mundo, falar tudo assim bonitinho, lindinho e não ser a verdade. Ficar tudo maquiado para poder forjar uma realidade. Eu não quero ser assim, tá? Para poder fazer essa missão, Jesus colocou muito claro para mim. Seja você mesma, seja honesta, seja sincera, sabe? Se errar, errou. Eu resolvo tudo e é verdade. Tudo que eu faço. Olha, cada áudio que eu faço, Jesus me manda um testemunho depois. E que a pessoa entendendo tudo o que eu falei. Jesus está fazendo isso para mim porque Ele sabe o quanto eu estou sofrendo. Porque cada áudio que eu faço aqui, que eu coloco toda a minha personalidade, com todos os meus limites, com toda a minha sinceridade, honestidade e verdade, eu fico preocupada com o que vai acontecer, eu sempre fico. É normal, isso é normal. Porque é Jesus que usou minha boca, Ele veio e falou através de mim, e usou a minha capacidade, me capacitou, Ele está fazendo, o Espírito Santo está me ungindo, mas só que está ungindo uma pessoa simples, uma pessoa que está falando na sua verdade, da sua forma mais simples possível. Então, sempre Jesus, para poder falar assim, você está tudo bem, Ele manda um testemunho para mim. É impressionante como Ele cuida de mim. E aí, ao Ele mandar um testemunho, é Ele que manda. Não foi eu que fui atrás de alguém, por favor, me manda um testemunho. Não, é uma coisa que vem da vontade de Deus. Ele manda. Na hora para dizer assim, tá indo bem, firme, continua. E eu vou e continuo, então eu não paro. Apesar de toda a dificuldade, eu não paro. Então é isso que eu estou expondo para vocês. Então minha natureza sentia muito esse tipo de sofrimento. Jesus falando, né? Jesus falando aqui, né? De ser exposto para as pessoas. Mas eu estava de olho na vontade do Pai. Eu também estou de olho na vontade do Pai. E ofereço essas dores em reparação a tantos que praticam publicamente as ações mais nefastas. Aí eu reparo diante de todos, né? Eu ofereço ao Pai, nesse momento, essas dores que eu passo, essas confusões, né, esses pensamentos que vêm na minha mente, de resistência, com medo do que eu falei, do meu canal. Eu ofereço a tantos que estão fazendo canais no YouTube e que estão falando coisas enfeitadas, tá? Que estão falando coisas falsas, que estão enfeitando o conteúdo que eles fazem para poder agradar os outros. Para poder fazer só na base hierárquica, para agradar, para poder ser, aos olhos dos outros, bem visto. Eu não estou preocupada em ser bem vista. Eu estou preocupada em alcançar os corações, custe o que custar, sendo a maior verdadeira possível, porque eu sei que as pessoas querem isso. As pessoas estão cansadas de falsidade, as pessoas estão cansadas de mediocridade, e eu não quero isso para mim. Não quero. Eu renuncio isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, olhando para os olhos, para a vontade do Pai, quero sofrer essas dores que eu sofro, reparando a todos que publicamente fazem tudo ao contrário do que eu faço, né? Nos seus trabalhos, nos seus canais do YouTube, fazem o trabalho tudo baseado em agradar os outros, tá? Quero reparar essas pessoas, são muitos que fazem isso, né? E que fazem isso com os olhos abertos, se orgulhando totalmente do que fazem, sem a menor vergonha. Jesus fala, eu disse ao Pai, Pai, aceite as minhas confusões e ofensas. Eu digo agora junto com Jesus, Pai, aceite as minhas confusões e ofensas, as besteiras que eu falo aqui, meus tantos erros, como Luísa chamava, né? E meus tantos erros que Jesus ouvia. Eu ofereço meus tantos erros, né? O jeito de eu falar, que às vezes as pessoas acham estranho, não estão acostumadas. Ofereço tudo, Senhor Jesus, a minha insolência, né? Em reparação a todos os que te ofendem, não sendo honestos no seu trabalho, não sendo pessoas que querem fazer por amor puro a ti, né? Não sendo, né, por pessoas que estão te ofendendo livremente, sem o menor arrependimento. Pessoas que têm orgulho de me julgar, né, porque eu estou fazendo do jeito mais honesto possível e essas pessoas, né, querem me julgar. Então, eu coloco nas mãos do Senhor essa realidade, eu aceito as minhas confusões e minhas ofensas,
Olha, Jesus falando isso. Pai, aceite as minhas confusões e ofensas em reparação a tantos que têm a insolência de ofendê-lo tão livremente sem o menor arrependimento. Jesus ofendeu o Pai, gente? Jesus, tá vendo? Olha como que pode. Jesus pecou? Não pecou. Vocês estão entendendo? Mas ele está falando que, Pai, aceite minhas confusões e ofensas em reparações a tantos que têm insolência de ofendê-lo tão livremente sem o menor arrependimento. Então, Jesus não tinha intenção dessas ofensas que ele causava, que não era vontade dele, por vontade dele fazer. Então, não era pecado. Você está entendendo? Quando você não tem intenção de ofender ao Pai livremente, com consentimento, você não está pecando. Quando você causa confusões entre as pessoas, por causa que as pessoas vê distorcido as coisas que você fala e causa essas ofensas, não é pecado. Jesus mesmo está falando, mas ofereço, Pai, essas situações humanas em reparação a tantos outros que realmente, com consentimento, fazem livremente, para te ofender livremente. E tem muita gente que faz isso livremente, sem arrependimento. Perdoe, Pai, dê a eles luz para ver a feiura do pecado e se convertam. Eu também quero compartilhar com você, Luísa, esse tipo de sofrimento, né? Você não sabe que os presentes mais bonitos que posso dar às almas que eu amo são cruzes e dores? Olha só. Olha o que Jesus está falando aqui. Então você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo cruzes e dores, agradeça a Jesus. O meu computador estragou. Agradeço, Senhor, pelo meu computador que estragou. O Senhor me deu nesse domingo, eu ia trabalhar agora à tarde, né? Se desse tempo eu ia fazer. Não vou poder fazer, porque o outro computador está sendo usado pelos meus filhos. Então não vou, né, passar na frente dos meus filhos, tirar a diversão deles no domingo, sendo que o meu computador estragou. A culpa foi minha. Se eu fiz alguma coisa errada, se não era a minha intenção, aconteceu. Obrigado pelo sofrimento. Então, você não sabe que os presentes mais bonitos que posso dar às almas que eu amo são cruzes e dores? É uma pequenina cruz, né? Mas é uma cruz. Você ainda é uma criança no caminho da cruz. Então, você se sente fraca demais. Quando você crescer e souber o quão precioso é o sofrimento, você sentir-se-á mais forte. Então, falando para Luísa, falando para você, tá bom? Pra gente aceitar o sofrimento, pra gente ser forte. Então, à medida que a gente for começar a acostumar com sofrimento, a gente entender para quê. Por quê? Não é por quê. Para quê? Para que Jesus permitiu que meu computador estragasse? Tem um motivo. Depois eu vou acabar descobrindo esse motivo, né? Quando você crescer e souber o quão precioso é o sofrimento, sentir-se-á mais forte. Portanto, incline-se em mim, descanse, pois assim adquirirá força. Então, você volta para Jesus, né? Contempla as dores de Jesus, que você encontra a força. Reza as 24 horas da paixão, que você vai encontrar as forças no sofrimento de Jesus. Amém? Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia, um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.